Um efeito. Olá, boa noite. Estamos aqui aguardando a doutora Maria Luísa. Lu, você está entrando. Pedir uma conexão, ver a solicitação, transmitir ao vivo. Estamos aqui. Olá! Oi, agora sim, agora entrou. Consegui, que eu estava apanhando aqui com esse negócio, viu? E aí, Lu, boa noite, Boa tudo bom? noite. E aí, tá entrando bastante gente já. Eu tô vendo aqui. Hoje aí nós vamos falar desses produtos maravilhosos que tá todo mundo querendo saber um pouquinho sobre. Sobre os bioestimuladores. Ele Sobre vai os bichos. contar tudo para vocês. Pois é. Eu deixei eu trouxe Boa caixa, noite, Tiago. embalagem. Oi, Tiago, tudo bom? Ana Paula, tudo bom? Fernanda, Alberto, boa noite. Vamos lá ver o que está acontecendo sobre isso, né? É assunto que todo mundo quer saber, todo mundo quer se informar. Sim, os bioestimuladores de colágeno, eles vieram para ficar, na nossa opinião, e vão transformar a forma como a gente trabalha na clínica, né, Verdade. antigamente somente com ácido hialurônico. Oi, doutora Ana Ana Quinteiro. Paula. Ana É Ana Paula? Paula. Ah, é a É, sua Ana Paula. amiga. Uhum. Vera Balotti, minha paciente, está por aqui. Que legal. Pois é, vamos aguardar um pouquinho, né, para o pessoal poder entrar, dar um tempinho. Uhum. Será que aqui Aí, está aí muito escuro, gente? Dá para ver bem? Eu estou tentando até eu tava brigando por melhorar. um filtro, aí esses filtrinhos. Oi, Estela, tudo É, para dar uma bem? clareada aqui. Para tentar dar uma clareada, né? É, Ai, ai. E aí, vamos começar a falar vamos começar a falar e as pessoas vão entrando. e vão entrando, né? Munhoz. Poxa, Munhoz eu conheço, né? Acho que é minha paciente também. Oi, A tá Isa aparecendo. Munhoz foi uma parceira minha também, é uma dentista. Ah, O Munhoz. Leandro Ah, Carnevale. É, Dani, saudades, é bastante que é saudade, Isa. o mesmo sobrenome de uma paciente minha. Ah, legal, legal. Bom, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre. A gente fez semana passada, né? Eu e a Isso. doutora Maria Luísa, uma live falando sobre todos os bioestimuladores, certo? E aí a gente decidiu que teve bastante perguntas, bastante dúvidas, a gente decidiu falar um pouquinho, né, Lu, de Sim. cada um deles separado, que fica mais fácil, né? Tentar explicar um pouquinho, né, que é mais um bate-papo do que para a gente poder orientar sobre cada um. E nós vamos iniciar hoje com o nosso querido Elancê, né? Que ele é um bioestimulador e um preenchedor, né? Ele tem duas ações. Vamos lá, doutora Carol. Carol E Huertas. Cíntia sobre. Paiva. Que bom ter você por aqui, Cíntia. Bom, Então, nós vamos começar a falar sobre o Elancê, né? Que ele veio para entrar no mercado, ele está há mais de 10 anos já em outros países. No Brasil, ele chegou há pouco tempo e já está ganhando bastante mercado
nessa função dele, né? Que os bioestimuladores, hoje em dia, ele é muito... como é que fala? Vamos falar assim, né? Se você tem um resultado, uma resposta mais satisfatória no rosto do paciente, né? Porque você vai fazer duas funções, principalmente o Elancê, né? Nós vamos fazer o quê? Vai bioestimular e em áreas que você quer, você vai conseguir dar projeção e volume. Ela é formada pela policaprolactona, 70%, né? Ou 30%, e pela carboximetilcelulose. Então, quando a gente injeta esse produto, a carboximetilcelulose vai volumizar, e entre 2 a 4 semanas, ela vai sendo reabsorvida, e aí você, depois de 2 a 3 meses, você vai conseguir ver o resultado final, que é uma melhora da qualidade dérmica e também uma volumização. Então, ele faz a função de um carreador, que ele vai levar a caprolactona, né? A policaprolactona. E isso é Sim, muito interessante, né? Então, a gente é, é, consegue ver uma volumização no início, o que é interessante, para a gente saber usar o produto, mas ele aumenta de 20 a 30% depois. E isso sim. tem que tomar bastante cuidado e já É, prever mais ou menos isso. a aplicação dos bioestimuladores, ela é muito parecida com a do ácido hialurônico, certo? Só que o que acontece? Como se trata de um material que ele não tem umas enzimas que você vai degradar ele, então você tem que estar, são aplicações mais seguras, você tem que ter uma mão mais qualificada para você não pode errar. Porque se você errar, esse não tem a hialuronidase, igual que é o ácido hialurônico, que você vai lá e reverte o efeito que você causou na face, né? No caso que a gente está falando, na face do paciente. Que mais? O mais importante é a gente saber que esse produto vem em 2 seringas estéreo. Então, quando você comprar o produto, ele vai vir em 2 seringas. Então, Sim, automaticamente, né, isso a gente deve fazer em todo produto injetável, mas esse já está te falando a mais, que você tem que usar campo estéreo, colocar uma touca no paciente, porque às vezes eu vejo o paciente usando aqui um campo estéreo, não pôs a touca e põe a mão no cabelo. Nosso cabelo é cheio de bactérias, né? Ou então põe a mão na cânula. Então, são cuidados importantíssimos de se tomar, principalmente usando o Elancê. sim, E aí, esse produto, ele também faz com que você tenha muitos cuidados ao injetar. Então, você vai injetar pequenas quantidades. 0,1, 0,2 no máximo, e você vai poder injetar em bolos, ou também você vai bioestimular e você vai injetar 0,05 em cada retroinjeção, que é isso é como você deve usar esse produto, né? Não sei se todos sabem como usa, mas e aí ele vai formar, ele vai bioestimular o colágeno. E qual que é a grande importância desse Elancê, que eu diria que é o diferencial dele? Ele vai formar a maior quantidade de colágeno 1, de 80 a 90%. Porque muitos bioestimuladores, eles formam colágeno 3. Só que o colágeno 3 é o mesmo que a gente tem numa cicatrização. Então, a gente olha para alguns artistas, né, isso há um tempo atrás, acho que talvez, não sei se é o Elancê ou qual produto utilizou, você vê que o rosto ficava mais redondo e se você colocasse a mão no rosto, ele tinha uma rigidez, porque ele não era tão natural, né? O Elancê, por ele produzir uma maior quantidade de colágeno 1, ele vai te dar um aspecto mais natural e não vai ter aquele aspecto rígido, como alguns outros bioestimuladores que formam mais colágeno 3, que é o que tem num produto, numa cicatrização, do que o colágeno 1. sim, com certeza, né? Nós já estamos tendo aí umas perguntas aí, né? A doutora Cíntia está perguntando qual a idade ideal para você começar a usar os bioestimuladores. Gente, a partir dos 29 anos, nós só estamos perdendo colágeno. Então, assim, a gente precisa daquela análise que eu sempre falo individual de cada paciente para você sentir a flacidez do espessamento dérmico daquela pessoa, tá? Temos jovens hoje em dia que já têm uma flacidez acentuada. Então, você comece a observar
dos 30 anos para frente, a necessidade, você já pode fazer essa manutenção com 30 anos, ou quando você chegar no consultório que já está com 40, 50 anos, você vai ter que colocar uma quantidade maior, né? E depois você vai fazendo a manutenção. Eu sempre falo, é muito individual, mas a partir dos 29 anos a gente vai começar a observar bem esse detalhe, esse envelhecimento natural que vai acontecendo na derme da gente, né? Porque a partir dos 30 anos, a gente começa a perder 1% de fibras colágenos. Então, todo ano a gente perde 1%. Então, o bioestimulador já está indicado. E a gente, só que a gente precisa saber para cada pele, para cada qualidade dérmica, quanto de produto a gente vai injetar. É claro que num jovem a gente vai injetar menos, talvez vai volumizar menos, e a gente tem que entender também um pouquinho da fisiologia do envelhecimento facial. Porque nosso envelhecimento, aqui nessa parte, né, da órbita, começa a ter uma reabsorção na parte medial superior, na lateral inferior, a nossa cavidade aqui piriforme, ela aumenta, então a pontinha do nariz às vezes cai, aumenta essa dimensão aqui do lábio superior. A gente começa a ter, nessa parte da mandíbula, perder o contorno, esse ângulo nasogeniano e o lábio mentoniano, né? Eles começam a aprofundar, porque ocorre como se fosse uma pitose dessas, dos coxins de gordura. Mas um detalhe importante que você vai usar no Lancet é que quando você começa a entender um pouquinho desse envelhecimento facial, você vai perceber que a gente não perde gordura superficial, a gente perde gordura profunda. Daí a indicação do Lancet de você colocar em alguns locais chaves profundamente, para ele, como se a gente estivesse repondo de uma forma natural, porque vai haver um estímulo de colágeno, a gente está repondo esse colágeno, porque houve perda. Né? Agora, os locais que a gente não pode pôr, Dani? Os lugares, então, tanto o Elancet como qualquer bioestimulador, você não deve usar na região de olho, né? Na boca, não pode usar na glabela aqui, na ruga da bravesa, no frontal também não deve usar. Então, assim, você tem as regiões onde você vai fazer. Existem pontos que a gente vai fazer, pontos de sustentação, que você vai fazer mais justa óssea para você sustentar aquela região, né? Levar as estruturas para o lugar aonde ela derreteu, e existem pontos que você vai fazer bioestímulo de colágeno. Então, assim, usar ele como bioestimulador, porque o Elancet, ele vem de uma forma só. Ele vem com uma seringa, né? Ele tá dentro dessa caixa. Nessa caixa, ele tem essa embalagem, que ela é estéril, né? Que vem duas, né? Cada caixa vem duas seringas e a seringa tá lá dentro. Então, assim, o Elancet, a gente não hiperdilui ele de forma alguma. Para usar, sempre nós vamos usar a seringa inteira dele. E aí vai ser... Pode falar. Desculpa, não pode terminar. Aí a gente vai usar as técnicas adequadas para dar volume e técnicas adequadas para fazer bioestímulo de colágeno. Vamos explicar assim, olha, que o fabricante, ele não indica a hiperdiluição. Se algum profissional utiliza, assim, a gente respeita, né? Às vezes a pessoa desenvolveu, a gente está seguindo a indicação do fabricante, tá? A gente não é contra nada, nem da hidroxiapatita, como foi da outra lá, a gente não é contra. Simplesmente a gente está seguindo para informar melhor vocês o que o fabricante indica para a gente utilizar. E ele fala para você utilizar também não utilizar na glabela, mas ele fala do frontal. Alguns profissionais vão tomar cuidado e não vão querer colocar, e tá tudo bem, é uma indicação do produto, e se você for utilizar, você vai ter que sempre lembrar de pontos importantes da nossa face, como, por exemplo, aqui, ó, a gente tem forames, né? Então, a gente tem o forame supratroclear, o supraorbitário, eles vêm com ramificações aqui para cima. Então, geralmente, esse ponto é feito aqui em cima, onde eles começam a ficar um pouco menos calibrosos, e a gente vai fazer a retroinjeção, geralmente aqui, ó, do meio, né?
que é mais seguro, porque Sim, o não muito perto supratroquear, dessa ele vem região. para cá. E Aham. a gente tem que saber onde está o infraorbitário, o mentoniano, que esses pontos fixos, eles são regiões que passam vasos calibrosos. A gente também vai ter que prestar atenção em toda a vascularização da face, mas alguns pontos principais, como a artéria facial, a artéria temporal superior, e você vai injetar em alguns pontos que vão favorecer você, caso, sem querer, você injete um pouquinho a mais naquele ponto. E quais são esses pontos, Dani? Por onde que o paciente, por onde que o profissional deve fazer o pertuito para distribuir esse Elancê? Você está falando de volumização ou de bioestímulo? Os dois, É, volumização. porque se for para dar volume, nós vamos fazer os mesmos pontos como se fosse a aplicação do ácido hialurônico. Eu quero aquela região, eu quero sustentar aqui a maçãzinha do rosto. Você vai fazendo aqueles pontos, né? Quando você quer o ângulo, projetar o ângulo da mandíbula, você vai fazer o ponto do ângulo da mandíbula. Você vai querer projetar o queixo, você vai fazer. É igualzinho a técnica do ácido hialurônico. O que difere mais é na técnica de bioestímulo, que você vai espalhar mais pontos e vai fazer retroinjeções com pequenas quantidades. E o grande diferencial para o bioestímulo é fazer muita massagem e observar aquela região se você não colocou uma grande quantidade, porque como não é um material dissolvido, então você tem que ficar atento com essa mão, com esse calibre de mão, de botar pequenas. Então você vai repetir várias vezes, né? Que você vai colocar em menos quantidade com mais frequência, né? Então você vai fazendo isso e vai observando essa região. Quando a gente fala desses pontos, é porque, por exemplo, aqui a gente sabe que a gente vai querer um bônus. Então, se você fizer um pertuito aqui e você errar a mão, você está distribuindo para cá, porque você está fazendo ângulo da mandíbula. Tudo bem, você quer um bônus aqui, então você pelo menos está Exatamente. na região correta. Aqui você vai fazer o arco zigomático. Então, se você fizer um pertuito aqui, por acaso, né, na hora de tirar a cânula, sair um pouquinho pelo pertuito, você errar a mão por algum motivo, também está numa zona de segurança. Então, a gente tem que observar essas zonas de segurança. Porque, por exemplo, quando a gente fala do orbicular dos olhos ou do orbicular da boca, a gente fala, a técnica, né, não preconiza-se utilizar o bioestimulador, o Elancê nessas regiões, e isso é o fabricante, não sou eu, tá? Ele fabricou e ele dá essa técnica para a gente está aqui para informar vocês. Então, ele fala que quando a gente insiste em injetar, por exemplo, em calha lacrimal, que você tem que ficar muito atento, porque essa região, a gente faz muito assim com o olho, né, que é chamado de um músculo em esfíncter, né? E a boca também, a gente pisca muitas vezes e acaba que você pode fazer um acúmulo do produto aqui e causar Naquela algum região. nódulo. É, Então, se puder tomar um cuidado a mais, né, essas com são as regiões certeza. que vão ajudar a gente a evitar futuros problemas. Mas, Dani, se por acaso errar a mão e colocar produto a mais, o que a gente pode fazer? A gente pode usar bastante, você vai pegar na região do nódulo, né? Na região onde você intralesional, você vai aplicar o soro fisiológico com lidocaína, bastante soro fisiológico e fazer bastante massagem, né? E aí depende da situação, você também, se for mais grave, que você pegou um vaso ou que você está vendo uma reação vascular, você vai entrar com corticoide intralesional também. Só que sempre tem que ficar atento e acompanhando, né? Porque a reversão desse produto não é tão rápida. Às vezes você não consegue, né? Então você tem que ir lá e irrigar bastante, fazer muita massagem e acompanhar bastante esse paciente. Mas você tendo a técnica adequada e pegando o jeito do produto, esse produto vai longe. Porque esse produto ele tem uma particularidade onde ele tem as esferas que É, são lisas, são pequenas esferas
E quando ele vai ser encapsulado, esse processo demora de 2 a 4 semanas. Então, você pode, durante esse período, eu injetei produto demais, você já pode colocar soro, massagem, para você diluir um pouco esse produto. Agora, Sim. se formou um nódulo, você vai injetar o que a doutora Daniela falou, né, do corticoide mais o soro, do anestésico mais o soro. Aí, se for um tardio, já um granuloma, aí você vai ter que partir para o corticoide, né? Um dos indicados é a metilprednisolona, tem a triancinolona também que pode ser utilizada. Sim. E uma coisa que tem que ficar muito atenta, que eles observaram com o passar dos anos, é que a pessoa, às vezes ela desenvolve um nódulo tardio, não é pelo produto em si, mas às vezes ela entra num estado de imunodepressão, e aí ela vai ter um processo inflamatório em outro lugar, só que as bactérias andam no nosso corpo, elas mudam de lugar e podem vir para o nosso rosto, onde tem esse Uhum. produto. E então, por isso que alguém perguntou se poderia misturar os produtos. Não é indicação do fabricante. Se você conhece alguma técnica que mistura, não vou ser contra, né? Não estou aqui para julgar nada. Só que o fabricante indica você não misturar produtos, até para você poder acompanhar e saber de onde pode estar vindo algum problema. Mas a incidência de um granuloma é baixíssima e do nódulo também. Então, isso segundo tudo as indicações da Sinclair, né? Sim. O Elancê, ele vem, né? Ele vem com... No Brasil, ele tem três durabilidade, né? Ele tem o S de small, o M De e medium. de medium, L de large e o de 4 anos, que seria 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Que é o que são legalizados aqui para ser produzidos, vendidos aqui no Brasil, né? A diferença deles é que todos eles têm a mesma quantidade de esqueci, agora deu branco o negócio, De da policaprolactona poliprolactona e e de de carboximetilcelulose. A carboximetilcelulose. única coisa que é as cadeias da Caprolactona, Isso, o que elas tamanho são da mais cadeia que espessas. muda, É isso, é né? o tamanho da cadeia que muda e com essa cadeia vai ter a variação, né, da durabilidade do produto que vende no mercado, né? Como é que essa cadeia vai sendo reabsorvida? Existe uma ligação do carbono com o oxigênio e quando é colocado água, quando vai água no tecido, ela vai se dissolver, essa cadeia vai se distender, ela quebra essa cadeia. Então, sofre uma hidrólise. Isso, Então, e essa cadeia já é inteligente, de certa forma, eles já programam para isso, é um éster, e ela tem a durabilidade, vai se dissolvendo essa cadeia, mas as esferas de policaprolactona, elas ficam como no início, redondinhas, só que por dentro é como se elas fossem se dissolvendo. Até que quando essa cadeia fica pequena, ela se dissolve rapidamente. isso. E por isso que ele é progressivo, né? Ele vai lentamente, não quer dizer, não é uma coisa que ele vai e rompe, não, ele fica lá progressivamente e o que ele vai fazendo? Estimulando o colágeno, produzindo cada vez mais e aí vai aumentando a espessura dérmica daquela região. Então, aquela pelezinha que estava com a ruga flácida, ela vai aumentando, né? Nós vamos observando isso e você consegue ver. O efeito imediato você consegue ver na hora, mas você tem que ficar sempre atento porque ele vai, ao longo desses 3 meses, principalmente, dar um pico de colágeno, né? Um pico de formação maior e aí ele tem um aumento maior nesse tempo. E também logo depois que você faz, se for como volumização, você vai ver, mas se for com bioestímulo, muitas vezes você não vê esse produto, porque assim, você vai volumizar um pouco, mas não esquece que o gel carreador vai ser absorvido. E aí depois a pessoa pode falar assim, mas eu não vi nada. Então, sempre fotografar para que a pessoa possa ver a melhora, né? E natural. É um produto que dá os resultados bem naturais.
Sim, por isso que todo mundo fala, porque assim, a gente fala assim, ah, qual que é o paciente ideal, né? O paciente ideal é o paciente que está dentro daquele tempo ideal, porque todo bioestimulador, ele vai fazendo o quê? Ele é lento, ele é progressivo. Então, assim, ah, eu tenho um casamento, eu tenho, claro que eu não vou fazer tão pertinho o negócio, mas eu quero um efeito mais instantâneo, mais rápido, você vai usar o preenchedor com ácido hialurônico. Agora, se você tem aquele tempo de você construir devagar aquele paciente, você vai usar o bioestimulador, que ele tem uma duração, né, que vai uma longevidade maior e vai o quê? Estimulando o colágeno, que é o que a gente mais quer. A gente não quer inflar o paciente, a gente quer estimular colágeno nele. Tem uma pergunta aqui: quantas seringas no máximo pode ser usado em cada sessão? As seringas é o seguinte, é assim, a sessão é diferente do ácido hialurônico, porque você tem que botar menos quantidade, porque você tem que observar que ele tem um volume maior, né? Ele é 1,3 a mais de volume do que o ácido hialurônico. Só que a quantidade inicial de material vai variar de paciente para paciente. O que eu quero naquele paciente? Naquele paciente, eu vou querer só volumizar? Eu vou querer volumizar e vou bioestimular? Então, assim, a gente fala que quase 2 seringuinhas é para um paciente jovem, é para um paciente de 29 anos, né? É um paciente que você vai fazer uma projeção de malar, que você não vai mexer com queixo, mesmo projeção de queixo, de mento, de ângulo de mandíbula, fazer contorno, você vai precisar de uma quantidade maior. Então, você tem que fazer o alicerce inicial e depois você vai mantendo o paciente com uma manutenção com menos quantidade. Então, não tem bula específica com quantas seringas eu vou fazer o meu paciente, né? Eu tenho que ver cada caso, é um caso. Mas como a gente sabe que ele vai volumizar 20 a 30% a mais, então a gente deve sempre colocar um pouco menos. Quando Com você achar que certeza. você tem que colocar mais, para. É É, mais ou menos isso, para você não colocar demais, depois ter uma volumização que você nem queria, né? exatamente. Tem que contar com isso. E aí tem uma outra pergunta aqui: quais são se existe alguma contraindicação? Do Elancê, a contraindicação é igual à contraindicação de qualquer bioestimulador de colágeno, né? Você tem que avaliar aquele paciente, você tem que olhar a pele dele, se ele está algum ponto de foco de inflamação, de infecção, você não pode aplicar nada naquela região, Exatamente. principalmente hoje em dia que tem as dermatites por causa do uso de máscara, você tem que estar olhando toda aquela região, mas praticamente ela não tem Você tem que ver se contraindicação. o paciente tem inflamações, porque, como a gente falou, se ele tiver uma inflamação ou se ele tiver imunodeprimido, o que que Sim, a acontece? A saúde dele chance de você ter um granuloma será é maior. maior. Isso. Pacientes com herpes, você não deve usar esses produtos, porque você é capaz de espalhar essa herpes, né? Então, Não você não pode vai, ativar, né? Se ele não tem que pode estar ativar. saudável, ele tem que estar com a saúde saudável, alimentação saudável, né? Não pode ser com alguma doença autoimune. É Daí igual a mesmo. importância de a gente fazer uma anamnese bem feita com o paciente e É, saber toda a condição dele. E se ele tiver com exatamente. alguma coisa que pode fazer, mas precisa de autorização do médico, é o médico quem cuida dele. Então, peça autorização do médico para fazer, para que você esteja seguro, o paciente também fique seguro e seja um bom resultado, né, tranquilo para todo mundo. E aí tem mais uma pergunta aqui: quantas seringas vem na caixa? A gente já falou, são duas. Lactantes podem fazer? Ah, Não. o doutor Tiago fala, errar para menos. Isso, sempre. Fala sobre as Lactantes, lactantes. nem gestante, nem lactante, qualquer procedimento de harmonização facial, de estética facial, a gente é melhor esperar, não tem nenhum respaldo falando, mas a gente prefere esperar um pouquinho para passar essa fase, para não ter interação nada com o bebê e a mãe, deixar tudo quietinho lá. Porque depois você não vai saber de onde veio. Então, o certo é esperar essa fase. Eu sei que às vezes as mamães ficam desesperadas, eu quero me cuidar, né? Até porque às vezes a gente engorda um pouco, tem que perder peso, aí perde peso, às vezes tem um pouquinho de flacidez, e aí é a hora que você fica desesperado para se cuidar.
mas não é a hora. Até porque o nosso organismo vai mudar muito nesses 6 meses de amamentação e tudo vai voltar para o lugar, né? Não sei se Com algumas mães têm certeza. dúvida disso, eu tinha, e vai melhorar. E então é melhor você esperar. Agora, se você vai fazer um procedimento depois, né, da aplicação do bioestimulador, quanto tempo você deve esperar? Vamos lá. Se você for fazer um procedimento na mesma região que você aplicou o bioestimulador, você deve respeitar o que a bula disse do primeiro produto que você usou. Se você usou ácido hialurônico, você não vai poder, você não deve colocar um bioestimulador junto ou mesmo Em planos em diferentes. planos diferentes, porque se tiver alguma rejeição ou alguma sensibilidade, alguma reação que você vai sentir, você não vai saber qual produto é. Então, assim, eu coloquei ácido hialurônico e eu quero colocar o bioestimulador, você tem que olhar a bula daquele ácido hialurônico, quanto tempo a bula diz, ele vai durar em média 8 meses, em média 6 meses, em média 1 ano. Então, só depois que seria o ideal, que é o ideal para você aplicar um outro produto, né? Ou seja, até o término da ação do produto. Então, se é de Doação, 2 anos, se é de um 2 ano. anos. Né? Até porque o Exatamente. próprio produto permite com que seja feita uma aplicação nos dois planos, tanto mais superficial para bioestimular, quanto mais profundo para volumizar. E a gente vai, ao mesmo tempo, cuidar da flacidez facial, da perda desse contorno, quando muita gente começa a sorrir e tem rugas aqui, ó, essas ruguinhas aqui, há uma melhora dessa ruga. Então, para você ver todo esse efeito, para a segurança do paciente, você deve esperar quando for com outro produto. Ele vai voltar, vai fazer a toxina botulínica, porque essa ninguém abre mão, não tem Sim, jeito, né? você pode Outro continuar. tipo de tratamento, né? Sim, você vai tratando a camada córnea, a derme do paciente, aí vai aguardando e depois você sustenta o paciente na região de bioestímulo ou de que for fazer preenchedor, né? Você usa aquela região com vendo tudo com proteção e com segurança, né? Então, sempre que a gente for fazer um bioestimulador ou qualquer outro procedimento, a gente deve olhar sempre para o paciente de forma tridimensional. Então, a gente vai olhar a pele dele, né? Uma pele ruim, fica difícil, né? Você também só com bioestímulo. Então, você vai fazer uma hidratação, você às vezes vai cuidar dessa pele com ativos antes, muitas vezes, e aí depois você vai olhar a parte dos coxins de gordura. Então, se perdeu, se está com suco profundo, você já sabe que tem que ir na região mais profunda para volumizar, porque houve perda. E uma das perdas aqui é no sulf, né? Bem nessa região, né? Melhor não dar nome, tem paciente aqui, mas nessa região aqui, a gente tem perda de volume, né, de reabsorção de gordura profunda, então a gente tem que recolocar. E os contornos, né? Então, você olhar no espelho e falar, ai, isso aqui não está bem contornado, ai, tem que flacidez, está te incomodando, é um dos sinais, né? Não tem ninguém melhor do que o nosso espelho para nos dizer que a gente precisa fazer qualquer coisa para melhorar, né? Com certeza. Aí você usando um bioestimulador e preenchedor, você começa a fazer 2 em 1. Você vai estimular colágeno, vai sustentar aquela pele e vai usar tudo o mesmo material. Então, isso é muito interessante, né? Você consegue fazer os dois procedimentos. Senão a pessoa tem que colocar o ácido hialurônico, esperar o resultado, passar o efeito para fazer bioestímulo. Então, você consegue, com alguns bioestimuladores, que é o Elancê, que é o hidroxapatita de cálcio, que você consegue fazer 2 em 1, né? Desses resultados mais rápidos e mais assertivos no paciente. E a praticidade desse produto é que ele vem pronto, né? Estéreo, pronto, e é só você saber as regiões corretas, né? Fazer um planejamento prévio, não chegar ali na hora, você tira a fotografia. É bom você também fazer um filme, né, do paciente para que você observe as melhores, não só numa fotografia estática, mas também em movimento, que a gente tem Sim. interesse que haja essa melhora de forma tridimensional. Então, para a gente ver,
olha, essa região precisa mais ou não precisa, eu posso fazer mais ou não. A pergunta da Cíntia é de quanto em quanto tempo eu devo fazer? Então, como o ideal é você sempre colocar aquela quantidade ideal no início do tratamento do seu paciente, né? Você vai colocar aquela quantidade sempre um pouco a menos e você aguarda 90 dias para você ver esse resultado, esse volume que deu, e aí a partir de 90 dias você pode colocar outras quantidades, tá? Só que às vezes, quando você vê que tudo você tem que ter o feeling com o tempo, você vai percebendo isso no consultório. Quando você usou ele não como volumizador, mas como bioestímulo numa pele mais madura, você pode até com um mês colocar pequena quantidade, dependendo do grau de flacidez daquela pele. Porque aí o que aconteceu? Você colocou pouco produto, mesmo você aguardando o menos é mais, e aí você observa como bioestimulador você pode colocar. Só que aí você já tem que ter essa diferenciação de uma pele. Geralmente isso é mais em pele um pouco mais madura, né? Em pele mais jovem, realmente vale a pena aguardar, porque o volume vem um volume grande e aí você pode ter problema depois. E se você Pelo ficar na menos os 3 dúvida, meses você tem que se esperar. ficar na dúvida, espera os 3 meses, que é mais Exatamente. garantido, né, para você ver também se está tudo bem, se você não injetou demais numa camada, houve acúmulo do produto, né? Então, é interessante, se você puder, Com esperar. certeza. Com Boa certeza. noite, Valdeci. Que bom ter você aqui. Ó, você já é candidata para isso lá na São Leopoldo Mandique. Embora essa live não seja da São Leopoldo Mandique, é uma live nossa, mas a paciente apareceu aqui. Ela é minha contadora e eu a levei para a faculdade, né? Ah, que bom. Isaura, boa noite, Isaura. Oi, Isa, tudo Então, bom? A Isa é de Indaiatuba, daqui da cidade. Então, se vocês tiverem mais dúvida, aqui, ó, as seringas já vêm prontas. Então, as seringas já vêm prontas, você não precisa diluir. O que a gente disse logo no início é assim, existem algumas pessoas que a gente ouve falar que diluem. A gente não está contra ninguém, não quer criticar nenhuma técnica aqui. O que a gente quer dizer é que, assim, a gente está levando em consideração o fabricante. Aí o fabricante diz que você não precisa. Né? Agora, se alguém tem um conhecimento a mais e quer diluir, a gente não quer fazer nenhum julgamento, a gente Sim, com prefere apenas certeza. seguir o que o fabricante indica, né? Foram É, feitos muitos estudos em 2014, 2015, 2017, eles viram que as fibras colágenas, elas têm uma durabilidade de 15 anos, né? Não quer dizer que o seu tratamento vai demorar 15 anos, mas a melhora da qualidade dérmica, mesmo o seu produto sendo 2 ou 3 anos ou um ano, ela geralmente dura mais tempo do que aquele que você programou. sim, e principalmente quando ele não vem vir de bula que é para hiperdiluir, como o Sculptra, que ele vem da bula que você tem, ele é o único bioestimulador que está na bula mesmo como bioestimulador, só que ele não faz volume. Então ele tem que ser mais, ele não tem que ser hiperdiluído, ele tem que ser hidratado, o Sculptra, Hidratado. né? Porque ele vem no pozinho, aí sim você vai fazer essa hidratação. O Elancê, a praticidade, a vantagem dele é que você não precisa fazer essa hidratação nele, nem misturar com nada, é aplicar ele puro mesmo. E eu já vi muitos resultados bons, até com uma seringa, quem perguntou, porque é o que a gente falou, depende da idade, depende da flacidez. E Tem depende da pessoas. área, né? O que você quer, depende da pessoa, o que você vai sustentar. E o ideal é sempre você construir o paciente aos poucos, né? A Carol está perguntando quando a gente opta entre hidróxido de cálcio, na hidroxiapatita, e Elancê, para preenchimento e bioestimulador. Bom, a hidroxapatita de cálcio, né? Ela tem, ele é o que dá mais volume e projeção. De todos os bioestimuladores e volumizadores, a hidroxapatita é a que dá mais volume. Agora, em termos de bioestímulo, eu, Daniela, gosto mais do Sculptra ou do Elancê. Então, Sendo assim,
Sendo que A o parte de detalhe, bioestimulador. sendo que o detalhe, segundo o que a gente leu de todos os fabricantes, é que o que mais produz o colágeno tipo 1 é o Elancê. É o Ele Elancê. produz Exatamente. 80% de colágeno tipo 1 e 10 a 15% de colágeno tipo 3. Mesmo o Sculptra, com o nome bioestimulador, ele ainda não tem essa Faz o... produção tão Não, acentuada de de colágeno 1 como o colágeno. Elancê. Então, Exatamente. esses detalhes que a gente precisa olhar. Então, o que, que eu quero para aquele paciente? Mas eu acredito que todo mundo quer uma quantidade maior de colágeno 1. Só que, claro, às vezes a pessoa não precisa, né, sei lá, tanto bioestímulo, de tanta volumização, e você vai escolher. Tem um fator, né, do financeiro Financeiro. também, que tem que ser levado em conta. Para cada paciente, a gente vai conversar e ver o que, que ele deseja, vai explicando um ou outro. Como a Dani Na falou, realidade, a gente faz anamnese, a gente sente o paciente e você dá opções para ele, né? E de acordo, você orienta cada opção, a opção para ele, e aí ele vai junto comigo fazer, com o profissional, fazer a escolha dele, né? sim, Então, e o fator financeiro também, às vezes, envolve bastante, né? Porque, infelizmente, todo o trabalho, até mesmo com ácido hialurônico, com tudo, o bioestimulador, você não pode usar pouca quantidade, assim, não é que você vai usar quantidades enormes, mas você tem que usar uma quantidade considerável para você conseguir ter aquele resultado. É complicado, porque às vezes as pessoas falam assim, não, mas você falou que com 3 seringas deu certo. Eu falo, não, é um tratamento. A gente vai ver a resposta individual de cada um, os hábitos alimentares, beber muita água, porque a hidratação é muito importante para formar esse colágeno. Então, assim, a gente fala, vamos esperar. Tudo a gente tem que ver, o menos é mais, mas é um acompanhamento, né? Então a gente tem que ter é, paciência e explicar para o paciente que é um tratamento. isso é super importante, porque nós não vendemos produtos, a gente está Não, falando dos produtos para que vocês possam entender que possibilidades, que melhoras vocês podem ter com cada produto. Mas a gente vende o tratamento, onde a gente olha exatamente. se o paciente usa protetor solar, se ele toma algum ativo intraoral que vai ser benéfico para a pele dele. A gente olha um todo, né? Se faz ginástica e assim por diante. Obrigada, Valdeci. Então, quando a gente entende que o que a gente, né, vende é um tratamento, o paciente também entende, embora a gente esteja falando do Elancê, semana passada a gente falou do Radiesse, falamos do Renova Daimo, porque são opções que são utilizadas no dia a dia do consultório. E a gente quer que Exatamente. isso fique claro para o nosso paciente, ou então para um aluno que esteja aqui, queira entender mais um pouquinho, e essa era essa nossa ideia. Essa era a nossa intenção, da gente estar explicando um pouquinho sobre cada produto, né, para você poder ter essas gamas de opções para você oferecer para o seu paciente, você poder analisar, ver com ele qual que seria melhor para ele e ver qual que seria acessível para o bolso dele, né? Que aí você consegue fazer essa construção, né? Que todos os materiais você vai ter uma qualidade, um ganho, né? Você vai A sempre ganhar Márcia. mais. Beijo, Márcia. Ela é de Fortaleza. Desculpa. Imagina. É. Então, vocês vão poder assistir essa live, vai ficar gravada, vai ficar salvo, para que você, paciente, né, que está aqui, nós temos vários pacientes, agora entrou a Vivi, que é uma dentista que trabalhou por muitos anos, ainda vem uma vez por semana, e você possa fazer a sua opção do que você Exatamente. gostaria, e vocês vão encontrar outras técnicas, outras formas de utilizar. O que a gente procura aqui é seguir sempre o que o fabricante indica, para não tomar posição nem de um nem de outro, um é contra, a favor. A gente está Entendi. seguindo a simples indicação do fabricante sem querer contrapor ninguém, tá bom? Com certeza. Bom, mais alguma dúvida, gente? Maria Vamos Helena lá. Ribeiro falou que amou a live.
É Obrigada. porque assim, a gente tenta passar, né, para os alunos, para os pacientes, porque vem com muita novidade, mas independente, gente, o bioestimulador, ele é um dos tratamentos, né? A toxina botulínica, o nosso queridinho Botox, você tem que sempre estar associada também com os bioestimuladores, principalmente dependendo se você quer projetar um queixo, você tem que relaxar essa musculatura. Então, assim, a gente vai dando as opções para os pacientes e vamos tentar fazer o que for melhor para ele, né, Lu? O grande diferencial do ácido hialurônico, por exemplo, ele tem sua função, mas eu Sim, acredito, né, na minha forma de enxergar, é que ele vai melhorar a qualidade dérmica e vai bioestimular, fazer o bioestímulo do seu colágeno tipo 1, que é o mais importante para a nossa pele. O ácido hialurônico ele vai fazer um pequeno bioestímulo, não é bioestímulo, um nível significativo. E ele vai ficar um gel parado aqui, só dando uma volumização, que quando volume, a sai, função vai estar dele flácido novamente. Então, exatamente. tá falando aqui, ingestão de colágeno, Verisol ajuda no tratamento? Tudo que você puder associar não quer dizer que você tomou colágeno, que você não vai ter flacidez. Porque a flacidez, ela tá na perda, o colágeno verisol, você não vai conseguir chegar em todos os órgãos do organismo, do corpo humano, né? Você precisa dar uma sustentação maior. Então, assim, a associação do verisol, associado, sim. Agora, se só tomar o verisol, você não vai conseguir esse bioestímulo de colágeno, né? Você vai ter que injetar no subcutâneo para você subir, né, a qualidade da pele, que com o envelhecimento, com a perda dos tecidos, com a perda da camada de gordura, com o derretimento, com a perda óssea, você vai perdendo e vai diminuindo tudo isso. Associado, sim. Sozinho, não. E a gente sempre vai ter também uma flacidez muscular, dos ligamentar, né? Reabsorção dos coxins de gordura profundo, Eles vão se reabsorção afrouxando, né? óssea. É, Então, assim, a gente tem que lutar contra o tempo. E sempre a gente vai ter que estar se cuidando, não só com o bioestimulador, mas com outros tratamentos que vêm agregar, né, como um todo. E é isso que a gente quer deixar para vocês. Então, exatamente. acho que a gente já está aqui há 50 minutos e Isso. acho que agora depois vocês podem mandar as dúvidas para a gente, tanto em inbox ou então lá na live, pergunta que a gente vai ter o maior prazer de responder. E Sim. estamos muito felizes que vocês entraram, né? Pacientes, alunos queridos, né? Uns que já estão saindo até da especialização, porque a gente acaba convivendo e gosta muito dessas pessoas, né? E muito obrigada aí por prestar atenção, fazer as perguntas. O Orlando falando aqui, um aluno super querido, eu quero mais. Isso, a gente vai. O próximo segunda-feira nós vamos falar de outro tipo de bioestimulador. A live vai ficar gravada tanto no meu Instagram como da doutora Maria Luísa. E aí vocês vão tendo dúvida, nós estamos aqui, o que a gente puder ajudar vocês, né? É Com muito certeza, gratificante, né, Lu? Obrigada, muito gente, por gratificante. tudo. Excelente, muito obrigada. Então, um beijo grande a todos vocês, um beijo, Márcia, Valdeci. Eu vi tanta gente entrando aqui que eu não vou conseguir repetir todos os nomes. As É, professoras, Cíntia Paiva, doutora Ohana, doutora Carol, doutora doutora Irineia, teve Carol, bastante doutoras aqui. a Vera, minha paciente querida, que me acompanha há muitos anos. Então, muito obrigada pela presença de vocês. E espero que a gente, a Kelly, né, doutora A Kelly, Kelly, que que a estava gente aqui tenha, comigo hoje, aqui a e que a gente Nath. tenha esclarecido um Sim. pouquinho sobre um tratamento É, feito porque é com mais um bioestimulador bate-papo, Elancê. né? A gente não consegue dar uma aula, né? A aula Isso, do preenchedor é ainda, um mas é bate-papo. um bate-papo mesmo. Tudo bem. Mas obrigada a todos vocês Um e beijo, boa boa noite, noite, Lu. bom descanso. Você também. Tchau. Tchau, gente. Deixa eu ver. Peraí. Acho que você tem que fechar. Eu fecho, mas eu tenho que Daí ele encerrar, fecha e certo? depois ele começa a gravar sozinho.